Senhor Presidente, senhores deputados, celebra-se daqui a 6 meses o cinquentenário do 25 de Abril. A Assembleia da República, vai assinalar esse cinquentenário com um conjunto de comemorações que evocam diferentes datas, estendendo-se o programa entre 2024 e 2026. Por decisão do Senhor Presidente da Assembleia da República, o 25 de novembro foi riscado das comemorações oficiais. Esta decisão revela um profundo desprezo pela história da consolidação da democracia em Portugal e constitui uma tremenda cobardia política, um deplorável oportunismo e uma enorme hipocrisia. Comecemos pelo desprezo pela história. É que, senhores deputados, por razões históricas, comemorar o 25 de novembro é mesmo um imperativo moral. Porque se o 25 de abril de 74 trouxe a liberdade, o 25 de novembro trouxe a democracia. Recordemos o que escrevia Mário Soares, senhores deputados da bancada do Partido Socialista, o que escrevia Mário Soares. O 25 de novembro, dizia, foi uma data tão importante para a afirmação da democracia pluralista, pluripartidária e civilista que hoje temos como a Revolução dos Cravos. E continuava Mário Soares: os responsáveis de termos estado à beira da guerra civil, o Partido Comunista e a esquerda radical, nunca fizeram uma autocrítica séria sobre o seu comportamento passado. Estes são os factos. Esta é a história que o PS e o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, querem agora esconder ou mesmo negar. Mas porque se terão tornado o PS e Augusto Santos Silva negacionistas da história da democracia portuguesa? É, para respondermos a esta pergunta, o momento de falar da tremenda cobardia política e do deplorável oportunismo. O PS e o Presidente da Assembleia da República fazem-no porque não querem afrontar os partidos da esquerda radical, o PCP e o Bloco de Esquerda. Aliás, o PS sabe que o PCP e o Bloco de Esquerda defendem os ditadores mais execráveis, os regimes mais hediondos, os facínoras mais lamentáveis, um pouco por todo o mundo. Mas, diz o PS, isso é no plano internacional. Como se fosse possível que o que se defende para lá de Badajoz não contaminasse aquilo que se é do lado de cá da fronteira. O PS e Augusto Santos Silva fazem-no, sabendo bem que o PCP e o Bloco de Esquerda defendem, o Bloco de Esquerda e o PCP defendem, porque já precisaram deles para se agarrarem ao poder. Pior, Augusto Santos Silva, António Costa e Pedro Nuno Santos nunca enjeitarão no futuro os votos destes adoradores da barbárie e de regimes totalitários, se a oportunidade voltar a colocar-se. E para aferirmos bem, Sr. Presidente, agora falando da hipocrisia, para aferirmos bem da hipocrisia, Sr. Deputado do PCP, se dedicasse essa energia a condenar o terrorismo do Hamas, teríamos um ar bem mais respirável. Dizia que para aferirmos bem da enorme hipocrisia que por aqui vai, devemos também citar o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Em 2008 escrevia, ou dizia, e passo a citar: a liberdade era algo que o país deve a Mário Soares, a Salgado Zenha, a Manuel Alegre e não a Álvaro Cunhal ou a Mário Nogueira. Justamente porque os primeiros lutaram por ela antes do 25 de Abril contra o fascismo e depois do 25 de Abril contra a tentativa de criar em Portugal uma ditadura comunista. Ora, é este mesmo Augusto Santos Silva que agora, Presidente da Assembleia da República, se esconde atrás do consenso para não incluir o 25 de novembro nas comemorações do 25 de Abril. Podemos dizer que o Presidente da Assembleia da República tinha sobre o 25 de novembro um conjunto de princípios, mas como estes não agradavam aos radicais de esquerda, encarregou-se de arranjar outros. Se quando a Rússia invadiu a Ucrânia estivéssemos dependentes do consenso, Zelensky não teria podido dirigir-se a este Parlamento.
Se estivermos dependentes do consenso para condenar o Hamas, nunca o faremos, porque o Bloco de Esquerda e o PCP nunca condenarão os terroristas do Hamas. Se estivéssemos dependentes do consenso para iluminar as escadarias com as cores da bandeira de Israel logo ao fim da tarde, nunca o faríamos, porque o PCP e o Bloco nunca estariam disponíveis para tal. Os atos terríveis perpetrados pelo Hamas nos últimos dias não mereceram ainda uma única palavra de condenação, nem do Bloco de Esquerda, nem do PCP. É com estes partidos que o Sr. Presidente da Assembleia da República anda à procura de consensos. Nestas circunstâncias, Sr. Presidente, fazer depender a ação do consenso é permitir que sejam os radicais a decidir. E os princípios da democracia, da dignidade, da liberdade não podem estar nas mãos dos radicais. A democracia é um bem frágil que deve ser fortalecido no respeito pela memória. Entre defender os valores históricos da democracia e ceder aos radicais, a sua escolha foi óbvia. Os atos ficam com quem os pratica, mas digo-lhe, Sr. Presidente da Assembleia da República, que não pode esperar absolvição da história. Eu sei, Sr. Presidente, que são palavras duras estas que lhe dirijo, mas são palavras merecidas. Digo-as com a legitimidade de ser Presidente do único partido que celebra com entusiasmo, sem reserva mental, quer o 25 de Abril, quer o 25 de Novembro, com a mesma liberdade e a mesmo entusiasmo, digo aqui a mesma legitimidade. 25 de Abril, sempre. 25 de Novembro, sempre. Vivam a liberdade e vivam a democracia.